Fala, abençoados, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos fazer o fechamento da lição de número 6 da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Nós aqui no nosso canal, nós estudamos sobre as lições e nós estamos estudando o quarto trimestre, que está falando sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O que isso é uma missão, uma responsabilidade muito grande da igreja em toda a face da terra, a responsabilidade de pregar o evangelho. Então, a lição de número 6, ela trata sobre orar, contribuir e fazer missões. Esse é o ponto principal, é o tema da lição de número 6. Então, agora eu vou convidar você, se por acaso você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Nós temos aí uma meta de bater 1000 inscritos, é uma meta distante, né? E pode ser difícil ou fácil, depende de você. Então, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu gostei no final se você gostar e compartilha para outras pessoas, tá? Algum conhecido seu que gosta de ouvir sobre as lições da escola bíblica, compartilha aí pelo seu WhatsApp e manda para essa pessoa, para ela também, sempre que a gente fizer um vídeo, ela receber o vídeo lá e aprender um pouquinho mais conosco, né? Aqui na lição. Que aqui a gente fala de maneira simples, bem direta, clara, para que todo mundo entenda sem complicação. Então, a lição de hoje, a gente está na parte 3 e é a parte onde fala sobre a chamada para ir. Para ir aonde? Para ir ao campo missionário. Esse tópico 3, ele tem 4 subtópicos aqui e eu vou discorrer com vocês aqui da melhor maneira possível. O primeiro diz assim, ó: Deus quer usar cada crente. Isso aqui daria uma pregação, né? Deus quer usar cada crente. Diz aqui, ó: todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim. Tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares. Aí o comentarista coloca aqui: hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa ou individual, etc. Assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Está lá em Hebreus 2,16. Então aqui, o ponto 1, ele já deixa bem claro. Deus quer usar a todos. Usar em que especificamente ou prioritariamente? Na pregação do evangelho. Levar as boas novas. Então, aqui nós estamos falando sobre um trabalho missionário. Quando a gente fala de missionário, muita gente entende que missionário é só aquele que realmente está lá no campo fazendo uma missão transcultural. Mas o que o comentarista nesse primeiro subtópico aqui está deixando claro para nós é que a missão é levar o evangelho a toda a criatura. Essa é a missão principal. Então, o missionário sou eu e você. Todos. Não adianta pensar, alguns da igreja pensarem: não, eu não evangelizo porque eu não sou missionário. Tudo bem, então você está desobedecendo. É só isso, só. Entendeu? Se você não fala para as pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, do seu jeito, da sua maneira, mas com brilho nos olhos. Porque, irmãos, eu preciso falar disso aqui. A gente precisa ser treinado em evangelização? Precisamos. Sim, a igreja precisa treinar os crentes. Mas também os crentes precisam ter a convicção de que elas aceitaram a Cristo e têm Ele como Senhor de suas vidas e que Ele transformou as suas vidas e elas viveram isso. E é isso que o Senhor Jesus quer que a gente passe para as pessoas. Essa vivência de uma novidade de vida a partir do momento que nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo e reconhecemos a Ele como o Senhor das nossas vidas. Então, não importa o local, não importa o título que você tenha, o importante é que você faça a missão. Deus quer usar a todos.
A outra parte aqui, aí ele vai mais específico, para a chamada missionária. Ele fala assim, ó, o Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. Eles trabalhavam lá, cada um, a maioria era pescador, né? Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária. Aqui ele colocou sobre a chamada dos discípulos e ele exemplificou que cada discípulo tinha os seus afazeres profissionais e o Senhor chamou cada um. Cada discípulo, quando você vai estudando cada um deles, inclusive, eu vou indicar para você mais uma vez aqui, se você ainda não assistiu a série The Chosen, baixe o aplicativo do The Chosen no seu celular. Meus irmãos, aquilo ali é uma pérola, é uma bênção. A história ali contada do ministério de Jesus nessa série The Chosen. É incrível, incrível. Se você começar a assistir e criar uma rotina de assistir aquilo dali, certamente Deus vai falar ao seu coração. Quando você começar a ler a Bíblia novamente, porque você já lê, né? Eu sei disso, que você já lê. Quando você começar a ler determinadas passagens, você vai lembrar da série, porque eles se preocuparam em fazer um negócio bem perfeito ali, bem legal. Não é perfeito, mas tem uma e outra diferença, mas eles fizeram muito bem feito ali. Então a chamada missionária aqui que o comentarista ele se refere o Senhor escolheu cada um com as suas particularidades e as suas diferenças. Uns falavam demais, outros falavam menos. Uns falavam alto, outros falavam baixo. Uns nem falavam direito. Uns eram bons numa coisa, outros eram bons em outra. Não importa, ele chamou a todos. É um exemplo de que aí a gente volta no primeiro subtópico. Deus quer usar a todos. Mas esses todos, eles dependem de quê? De se colocar, de se apresentar. Lembra o versículo do textuário? A quem enviarei, quem há de ir por nós? E aí, eu estou aqui, envia a mim. Sabe? E aí a pessoa pensa assim que, mais uma vez, eu tenho que falar disso. Missões não é só transcultural, fora do estado, fora do país, do continente, não. Missões é pregar o evangelho a toda criatura. Aí é que começa a base da missão, sabe? Aí é que começa a base, tá bom? Espero que tenha sido claro aqui. Caráter e testemunho na obra missionária. Aí o comentarista vem cá e diz, além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus. Olha aí. Mateus 5, 13 ao 16. O ID. Note a expressão, vós sois o sal da terra. Mateus 13, versículo 13. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas e por meio das nossas vidas. E depois ele fala aqui sobre vós sois a luz do mundo. Essa sentença sobre a luz deve brilhar em meio às trevas. Então, são dois chamados à responsabilidade que o comentarista coloca aqui. Vós sois o sol da terra e a luz do mundo. Se você assistir The Chosen, ele tem um trecho que ele fala sobre as bem-aventuranças muito interessante, falando sobre isso daqui. Então, a luz deve brilhar, mas a luz, ela não é acesa, ninguém acende uma candeia e coloca embaixo da mesa e se esconde. Estão entendendo? Não, é para ser manifesto a luz. A luz é para ela refletir, brilhar em meio às trevas. Então nós precisamos, cada cristão é um pontinho de luz, mas essa luz ela não pode ser encoberta. Essa luz ela precisa ser exposta para clarear. Então onde você trabalha, onde você, sei lá, pratica sua atividade física, onde você faz o seu curso, onde você estuda, enfim, alguém precisa ver em você essa luz, ou o sal da terra, para salgar. Quando alguém vier com alguma coisa estragada, querendo contaminar o ambiente, você como sal da terra, você vai salgar. Não, peraí, o sal é para salgar e de muitas das formas para manter aquilo ali, não deixar estragar. Estão entendendo? Claro, é só uma metáfora, mas é para a gente entender. Se o sal, e aí ele fala, se o sal for insípido, para nada mais presta, só para ser jogado e pisado. Então, a igreja é o sal da terra.
os que foram chamados, igreja que eu falo não o prédio, mas todos os que foram chamados, sal da terra e luz do mundo. Mas se não salgar e não iluminar, se ficar apagado, não vai fazer absolutamente diferença nenhuma. E em muitas áreas, infelizmente, a gente precisa falar aqui no Brasil, e em muitas áreas a igreja ela está omissa, calada, não se manifesta como deveria. Tem alguns poucos que se manifestam, mas infelizmente tem outros que não, que eles estão lá, eles parecem... Às vezes, eu estava pensando esses dias, parece que essas pessoas elas vivem num mundo paralelo, sabe? Como é que é isso? Num mundo paralelo. É assim, tudo bem, a Bíblia fala espiritualmente que nós somos cidadãos do céu. Beleza, concordo, a Bíblia diz isso. Mas cidadãos do céu e na terra, enquanto nós estamos na terra, não somos cidadão da terra? Somos cidadãos da terra. Então, cada cidadão tem o seu direito e tem o seu dever aqui na terra. E a Bíblia chama mais ainda a nossa atenção quando Paulo, escrevendo, se não me falha a memória, aos Coríntios, ele falou que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Embaixador é alguém que representa um reino, um local, né? Antigamente era assim, um reino. E se a gente for pegar dessa forma, nós representamos como embaixadores do reino. Que reino é esse? O reino dos céus. E esses embaixadores precisam manifestar o que o reino que eles representam, tá? O que esse reino concorda ou não. Ora, senão para que embaixador? Sabe? Embaixadores que muitas das vezes estão em determinada região, em determinado país, e que pura e simplesmente concordam com tudo que aquele país impõe, e isso e aquilo outro, esse embaixador não serve para nada. Ele tem que ter a opinião dele, ele tem que defender, ele tá ali num território alheio, tá? Ele tem as funções dele, né? Formais, mas ele sabe que ele tem direcionamentos que pelo qual ele foi colocado ali para representar. E ele não pode ficar calado. Ou então, o que é o chefe dele, vamos dizer assim, né? Daquele país que enviou ele até ali, falar para ele, não, vem, volta para cá, não vamos ter mais embaixada aí não, porque você tá aí, mas primeiro que o país que tá aí, eles não estão nem aí para você, eles não querem relações nenhuma com, sejam comerciais, enfim, morais, eles não querem nada disso com a gente, então volta para cá, não colocaremos a nossa embaixada nesse país. É assim que funciona, mais ou menos, é claro, né? Então, embaixadores de Cristo aqui na terra, sal aqui na terra, luz, se for luz apagada não adianta, se for sal que não dá sabor também não adianta, e se for embaixador que não tem opinião para defender os interesses do reino, também não adianta. É só enfeite. E, infelizmente, irmãos, é triste a gente dizer isso. Nós estamos falando um trimestre inteiro sobre missões, mas aí a gente traz aquela pompa toda para muitas igrejas, né? Vão trazer aquela pompa toda a respeito de missões, mas a igreja não faz nem evangelização normal, pequenininha, pequena parte, ela não faz, entendeu? Não ensina os crentes a fazerem isso, não incentiva, não dá prioridade. E não adianta querer dizer que assim, Eduardo, você está criticando, você está isso, está aquilo. Irmãos, eu só estou falando do que eu já vi em várias igrejas, sabe? Eu passei por algumas, não passei por várias, passei por algumas. Mas é só o que a gente já viu, sabe? Há diversos interesses e prioridades, que na sua grande maioria não é a evangelização. Infelizmente a gente tem que falar essas coisas. E aí tá aqui a conclusão. Nosso propósito é que, a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária, a evangelizar, a falar de Cristo, que se coloque à disposição para se dedicar ao menos em uma modalidade da obra missionária. Aí ele colocou aqui, orar, contribuir ou ir. Irmãos, eu quero dizer o seguinte, tá? Essa é a conclusão. Mas aí, desse jeito que ele colocou a conclusão aqui, ele coloca que assim, que só tem 3 formas de você fazer missões. Só tem 3. É você orar, contribuir
ou você ir para fazer a missão. E então quer dizer que, não, eu não vou fazer a missão, mas eu oro. Eu não vou, mas eu contribuo. E aí muita gente vai pegar isso e vai sentar nisso daí. Vai achar, não, eu não evangelizo, mas eu já contribuo com missões. Ué, tá certo isso? Será que tá certo? É só um lembrete aqui pra gente pensar. Se você acha que tá certo, coloca aqui nos comentários o que você acha. Porque se a pessoa falar assim, não, eu já oro, eu não vou falar de Jesus não, eu não vou evangelizar porque eu já oro por missões, ou eu já contribuo por missões. Não é assim que a gente tem que levar isso daí. É preciso deixar claro para os alunos isso, é importante. Eu acho importante. Né? Ainda que você ore, você precisa evangelizar. Ainda que você contribua, você precisa evangelizar. E aí, isso é fazer missões. Então, a gente não pode pegar essas outras coisas aqui que está na lição, orar, contribuir e ir, né? E achar assim, não, eu não sou missionário, eu não vou para o campo missionário, mas eu já oro por eles e eu contribuo. Então, eu vou para a igreja, eu não preciso falar de Jesus para ninguém. Engano, tá errado isso. Eu acho que é um ponto que é preciso deixar isso claro para os alunos na aula. É importante, porque é um chamado para a evangelização, afinal de contas. Eu vejo importância nisso. Se você vê, pois muito bem. Se não, coloca aqui nos comentários. Fala aí o que você acha, tá bom? Então, é isso, irmãos. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. A gente tentou passar de uma maneira rápida, simples e sem complicação nenhuma, para você entender os pontos principais a respeito dessa obra missionária. E teremos mais outras lições aí que vai falar ainda mais sobre a obra missionária no mundo todo. E eu convido você mais uma vez. Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui embaixo do site do Missões Portas Abertas, para você acessar. É importante que você acesse lá. Você vai ter muitas informações interessantes e essas informações podem impactar de alguma maneira a sua vida. Saber de gente que está no campo missionário. E eu volto a dizer aqui, eu ouvi ontem numa palestra que eu assisti, o pastor Aguinaldo Hélio, ele falando que a igreja aqui no Brasil, ainda não é uma igreja perseguida. Sabe? Não é. A gente tem que aproveitar isso. É uma igreja como perseguida em aspas, assim, entre aspas. Né? Mas igreja perseguida mesmo são as igrejas que estão lá, perseguidas assim de forma física, com perigo de segurança física, sabe? Nós ainda não passamos por isso. Existem algumas asneiras aí, as pessoas falando e aquilo outro, mas a igreja aqui não é assim, perseguida. Agora, já em outros lugares, por exemplo, na Nicarágua, vou falar aqui para você, lá a igreja católica, algumas, saiu agora há pouco. Eu vou até postar lá no meu perfil essa informação. O comandante lá, o cão-mandante lá da Nicarágua, o ditador lá, o Ortega, ele expulsando lá o pessoal da igreja católica, não, sai fora, vai todo mundo embora daqui e tal, mandando fechar a igreja e tal. E isso é uma perseguição. Aqui no Brasil, ainda não aconteceu isso. Mas aqui no Brasil, eles querem, calar a boca da igreja. A igreja não fala nada sobre liderança do país, sobre política. A igreja cala a boca. E a igreja no Brasil está aceitando isso. Muita gente. Muita gente. Então é um perigo. E nós precisamos se preocupar, por quê? Porque a geração futura, não vou falar as gerações futuras, que eu acredito que Jesus vai voltar antes. A geração futura, essa juventude que está vindo aí, não sei como é que vai ser não, hein? Como eles estão sendo ensinados a respeito de política, a respeito de liderança do país, governança do país, não sei. Então a gente precisa se preocupar. Acesse lá o site Missões Portas Abertas, veja lá, é bem bacana, muito legal, um site muito bem feito, tá? Coisa fina mesmo, tá bom? Dá uma olhada lá. Enfim, se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.